Olá, amigos, estamos aqui para fazer a parte da geografia relacionado ao concurso da Paraíba, ok? José Filgueiras, e vamos dar início ao nosso trabalho. Então, gente, o estado da Paraíba apresenta como origem de seu nome duas vertentes. Vem aqui comigo, tá certo? O primeiro nome foi originário, tá certo? Que ele diz o seguinte: vertente se origina das seguintes expressões: apará, que significaria ave de madeira dura, no caso seria o pau d'arco, né? Iba, que significava abundância de pau arqueiro. Então você observa aí no fato, que, né, assim como o Brasil, a Paraíba pode ter se originado, né, a gênese de seu nome, por uma planta, correto? Assim como o Brasil vem de brasa, origem, tá certo, avermelhada. Voltando comigo aqui, nós vamos para a segunda vertente, no qual ele diz que a Paraíba pode também ter outro significado, no qual você tem a expressão para, seria rio ou porto, e iba, mal, ou seja, porto, mal de se entrar. Fato esse explicado provavelmente pelo estreitamento de sua entrada em relação ao leste do oceano, correto? Então, aguarda aí essa informação importante. A origem do nome Paraíba pode ter sido vindo, né, ser originário de uma árvore ou simplesmente da questão do porto, pela sua dificuldade a chegada, a aproximação até a costa, ok? Bom, dando sequência, temos o seguinte, né, as principais características do espaço paraibano com relação à sua localização e à sua posição geográfica, né? Tranquilo? Então, como você observa aqui o mapa, a Paraíba faz parte do contexto nordestino. O contexto nordestino está envolvendo aí 9 estados, né, onde você teria Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, ok? Especificando de maneira, né, mais clara a Paraíba. Vem aqui comigo. Então ele botou aqui, confirmando o que a gente havia dito. A Paraíba, ela vai integrar o grupo dos estados do Nordeste, total de 9, né? E a mesma região, ou seja, lembrar isso é um detalhe importante, que a região nordestina é a região mais dividida ainda politicamente, tá certo? Dentro do processo da regionalização do Brasil, tá certo? Se você perceber a divisão administrativa, então você tem o quê? Você tem 5 macro-regiões. Dentro dessas 5 macro-regiões, ou seja, deixa eu pegar aqui um sentido. Dentro dessas 5 macro-regiões, então você teria aqui o mapa do Brasil, no qual você teria a região norte, né? Aí você teria a região nordeste, a região, evidentemente, que centro-oeste, certo? A região centro-oeste, a região sudeste, nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. Dentro desse contexto, a região, macro-regionalmente falando, a região nordeste apresenta o quê? Apresenta a região, segundo o IBGE, é uma divisão oficial, no caso, a única divisão oficial, denominada de macro-região, sendo a mesma a região mais dividida politicamente, né, como nós falamos, formada por 9 estados, tá certo? Seguida de quem? Da região norte, correto? Então são as 2 regiões com maior número de estado. Então, se a gente voltar aqui à apresentação, nós temos o quê? Confirmando a ideia número 1. Aí ele diz que a Paraíba, como você percebe aqui no nosso mapa, tá certo? Em negrito, ele diz que tem uma forma, né, retangular. Aí você perguntaria, professor, e essa forma triangular se deve a quê? Bom, se deve exatamente às questões, né, coloniais, quando o Brasil pega ou herda esse formato das capitanias hereditárias. Lembra que o Brasil foi dividido inicialmente pelo Tratado de Tordesilhas, não é isso? Pelo Tratado de Tordesilhas, e posteriormente nós temos as capitanias hereditárias, o qual aqui já tem mais ou menos uma formação. Então, essa forma retangular deve-se à questão herdada pela divisão em capitanias hereditárias em tempos coloniais, ok? Indo à frente,
temos aqui detalhes importantes a respeito da situação numérica do estado paraibano. Então, com relação à sua extensão territorial, vejamos aqui comigo. Situação essa, situação que eu falo sítio, localização. Então, a extensão, você tem aqui 56.372 km². A mesma está situada no extremo leste da região nordeste do Brasil. E esse valor, tá certo? Este valor corresponde ao quê? Corresponde a 36% de terras nordestinas, certo? E com relação ao território nacional, representa um percentual de 0,66%. Bom, em extensão territorial, o estado da Paraíba só supera os estados de Sergipe e os estados de Alagoas. Portanto, é uma região, repito, com uma área cuja extensão territorial é de 56.372 km². Tá certo? Com relação às suas coordenadas geográficas. Bem, gente, aqui seria interessante a gente fazer uma pequena revisãozinha no que vem a ser essas coordenadas. Então, aqui comigo. Deixa eu pegar aqui uma porção, uma porção em branco. Deixa eu limpar aqui essa página. Então, deixa eu limpar aqui. Limpando aqui essa página, nós teremos o seguinte, certo? Teremos o seguinte. Quando você estiver aqui, na apresentação, tá certo? Ok, quando você estiver aqui, pegando aqui uma página em branco, você vai ter aqui o seguinte, certo? Você vai ter o seguinte. Ok, você vai ter o seguinte. Quando eu for trabalhar com latitude, perceba o seguinte. Quando eu trabalhar com latitude, eu estou trabalhando no Brasil ou em qualquer área, tá certo? Localizando mesmo no sentido dos paralelos. Então perceba que aqui eu vou ter um paralelo X e aqui eu vou ter um paralelo Y. Então a região se encontra entre dois paralelos, porque quem determina a latitude são as linhas paralelas. Então, quando você fala de latitude, são as linhas paralelas ao Equador. E a latitude só pode ser norte e sul, variando de 0 graus a 90 graus. Perfeito? Portanto, na formação das latitudes, eu trabalho com as linhas horizontais. Tranquilo? Já, quando você trabalha, tá certo, com as questões longitudinais, trabalho com o sentido das longitudes, nós temos linhas, tá certo, no sentido verticais. Verticais. Delimitando a área nesse sentido, dentro de duas linhas verticais. Ou seja, aqui estaria a área. E se você perceber, nesse sentido você está delimitando o extremo leste da figura e o extremo oeste da figura. Certo? Então, portanto, se você tem a longitude, eu terei a graduação de 0 a 180, fazendo aqui uma redundância, podendo ser no sentido leste-oeste. Certo? Voltando aqui à nossa apresentação. Se você voltar aqui à questão do mapa, deixa eu limpar aqui as anotações. Então você vai ter o seguinte. Perceba que esta linha aqui, é uma linha da latitude norte. Aqui uma latitude sul em relação à Paraíba. Em relação à Paraíba. Correto? Aqui é uma direção longitudinal, mais a leste. E aqui é uma posição mais oeste em relação à parte central. Então aqui ficaria a região norte da Paraíba, aqui ficaria a região sul. Por que isso é interessante? Porque daqui você vai determinar os pontos extremos, ok? Os limites a norte, os limites a sul, os limites a leste e os limites a oeste, correto? Voltando lá à nossa apresentação. Vamos aqui, certo? Você tem que as latitudes, no sentido latitudinal, você vai ter o quê? A Paraíba indo de 6 graus a 8 graus, tá certo? Isso é norte e sul que eu coloquei dentro da região da Paraíba. Deixa eu pegar esse pedacinho aqui para te mostrar melhor, aqui comigo, aqui nesse espaço. Se eu pego a Paraíba e coloco nesse espaço, então aqui ela vai o quê? De 6 graus em relação a ela a norte, a 8 graus em relação a ela a sul. Perfeito?
Se eu for pegar no sentido das longitudes, deixa eu trocar aqui a cor, eu terei esta linha aqui e esta linha aqui. Então, eu estou delimitando a área. Então, essa linha inicial, ela vai, certo? De 34 graus, como ele colocou aqui, ó, alguns minutos e alguns segundos, isso é perfeitamente expressível, a 38 graus. Perfeito? Então, quando eu trabalhei na linha vermelha, eu trabalhei no sentido latitudinal. Quando eu trabalhei com as linhas em azul, eu trabalhei no sentido longitudinal. Tá certo? Mas vale salientar que, tá certo? Vale salientar que, quando se trata de coordenadas, eu vou dizer para vocês que a região do Brasil como um todo está predominantemente na faixa intertropical, ou seja, vai entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Deixa eu pegar aqui um outro sentido. Estou falando para vocês isso aqui, ó. Quando eu trabalho com o Brasil, a nível geral, perceba que aqui eu tenho a linha do Equador e aqui eu tenho o trópico de Capricórnio. Portanto, a região Nordeste, certo? Onde você tem inserido o estado da Paraíba, está numa faixa de terra, se eu fosse cortar lá em cima, ó, o trópico de Capricórnio, o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio. Então, o Nordeste estaria totalmente na faixa intertropical, ou seja, entre os trópicos. Outro detalhe interessante é que a maior parte do Brasil está no hemisfério sul. Portanto, com relação ao hemisfério, o estado paraibano encontra-se no hemisfério sul, ou seja, abaixo do Equador. Não é isso? Abaixo da linha do Equador. Hemisfério norte e hemisfério sul. Porque quando você faz, aqui comigo, né? Quando você faz a divisão, né, do estado da Paraíba com relação à graduação, correto? Com relação à graduação, você está dando a graduação com relação ao seu referencial em relação a um extremo norte e a um extremo sul, a uma extrema direita a uma extrema esquerda, correto? Então você está delimitando a área. Quando eu faço a posição do estado, né, qualquer do Brasil, em particular da Paraíba, em relação à linha do Equador e com relação ao meridiano de Greenwich, eu estou falando de uma relação hemisférica. Então, repito, a Paraíba encontra-se no hemisfério, né, sul e dentro de uma faixa climática intertropical, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Ok? Voltando aqui comigo, temos o seguinte: com relação às distâncias, correto? Nesse outro processo, com relação às distâncias, nós temos, se você pega a Paraíba no sentido norte-sul, ou seja, da Serra do João do Vale, como você está percebendo aqui, né? Da Serra do João do Vale, aqui em cima, a Serra das Ponteiras, aqui no sul, essa extensão daqui para cá corresponde a 253 quilômetros, correto? Agora você pega a extensão linear, né, de leste para oeste, nesse sentido, correto? Nessa extensão linear, perceba que você tem praticamente o dobro da extensão, né? 443 quilômetros. E perceba que reforça o que nós falamos inicialmente, que o estado da Paraíba, por questões, né, de divisões em capitanias hereditárias, questões coloniais, o estado se comporta de maneira retangular, certo? Ou seja, em forma, né, geométrica de um retângulo. Perfeito? Gente, outro aspecto muito interessante é com relação ao fuso horário. Aqui você tem que ter uma atenção especial, porque você vai ter, né, que memorizar, infelizmente, a longitude do estado da Paraíba. Lembrando, os amigos, que o estado da Paraíba está no mesmo fuso horário oficial do Brasil, ou seja, no fuso de 45 graus a oeste, ok? Em relação a GMT. Em relação a GMT. O que significaria GMT? Greenwich, Terra, meridiano de Greenwich ou meridiano inicial. Comigo aqui no slide, reforçando isso. Então você tem o que aqui comigo no slide? Você tem, ó, registrando para você, o estado da Paraíba está localizado no terceiro fuso, correto? Ou seja, 45 graus a oeste. Gente, deixa eu fazer aqui um outro detalhe. Vou pegar aqui de novo um sem título, tá certo? Deixa eu passar aqui essa página, pegar uma página nova. Então, perceba um detalhe.
Com relação ao fuso horário, se eu desenhar novamente o mapa do Brasil, então você tem aqui o fuso de GMT, 0 graus, fuso de GMT. Esse fuso não pega o Brasil. Eu estou aonde? Estou em Londres. Correto? Estou em Londres. Correto? Bom, o primeiro fuso, perceba logo de cara que o Brasil está totalmente à esquerda de GMT. Se o Brasil está totalmente à esquerda, no oeste, tá certo? Vale ressaltar que todos os fusos horários do Brasil, todas as horas do Brasil, encontram-se com horas atrasadas, são horas atrasadas em relação ao fuso inicial, certo? Que ele aqui, ó, que é o fuso de Londres, certo? Que é o fuso de Londres, certo? Ou seja, é o fuso oficial do mundo, hora, tá certo? Oficial do mundo. Tranquilo? Hora de GMT. O primeiro fuso horário à esquerda do Brasil seria o fuso de 15 graus a oeste, já que os fusos horários vão de 15 em 15 graus. Tranquilo? Bom, o que pegaria o fuso de 15 graus? Pegaria o quê? Pegaria ilhas, as ilhas oceânicas. Oceânicas. Tudo que se encontra no mar, particularmente Fernando de Noronha. Tranquilo? Bom, e o primeiro fuso que vai pegar? Aliás, gente, isso aqui já seria o fuso de, no caso brasileiro, de 30 graus. Correto? Perdão aí, vamos corrigir isso aqui. Certo? Então deixa eu pegar aqui uma borrachinha, que já seria o fuso de 30 graus. 30 graus. Uma vez que o fuso de 15 graus aqui, ó, não pegaria o Brasil. Correto? Primeiro fuso não pega o Brasil. Segundo fuso não pega o Brasil. Primeiro fuso brasileiro seria o de 30 graus. Certo? Segundo fuso brasileiro, que pegaria essa faixa aqui, ó, primeiro fuso. Né? Aí o segundo fuso brasileiro seria o fuso de quê? De 45 graus. Fuso esse que se encontra o estado da Paraíba. Correto? Este é o fuso que pega o maior número de estados do Brasil. Tranquilo? Agora, com relação a cálculo de fuso horário, interessante isso por quê? Porque geralmente quando nós estamos em período de Copa do Mundo, gente, né, que vai combinar às vezes com provas, vestibulares, de concursos, etc., geralmente ele coloca uma questão de fuso horário. Né? Então percebam, vamos fazer com uma pequena revisãozinha. Fuso horário é muito simples. Uma vez que você sabe localizar o fuso da Paraíba, ou seja, ele encontra-se a 45 graus oeste, certo? Portanto, hora atrasada em relação a GMT, mas lembre que é o mesmo horário de Brasília, hora oficial do Brasil, né? Brasília, portanto, também está em cima de 45 graus oeste, certo? Então, se eu for fazer os fusos horários, simplesmente eu faço o seguinte, ó, eu vou dividir a Terra partindo de GMT, partindo de Londres, de 15 em 15 graus para a direita, ó, 15, 30, 45, 60 e assim sucessivamente até 180. Isso para leste. Se eu for cortar a Terra de 15 em 15 graus para a esquerda, certo? Fazer até a metade dele aqui, para ganhar tempo. Ó, mesmo jeito, 15, 30, 45 graus, evidente, tudo graus. Para a esquerda, 60, reticência, 180. Tranquilo? Lembrando, para a esquerda, portanto, oeste. Bom, se você encontra-se em qualquer direção a oeste e segue para a direita, para leste, o que acontece? A hora vai aumentar, tá certo? A cada 15 graus que você passar, mais uma hora. Se você tomar a direção contrária, onde você estiver e for tomar a direção esquerda, essa hora vai diminuir a cada 15 graus, do mesmo jeito, a cada 15 graus, uma hora. Perfeito? Aplicando a prática. Então você vai ter o quê? Né? Se você for aplicar isso na prática, você terá o seguinte, recapitulando, você vai dividir a Terra de 15 em 15 graus para a direita até 180, 15 em 15 graus para a esquerda até 180. Se eu estou na direção esquerda, oeste, e vou para a direita,
porque, né, eu vou aumentar esta hora? Porque o Sol nasce no leste. Então, cada espaço de 15 graus, eu vou aumentar mais uma hora. Correto? Do mesmo jeito, se eu estou na esquerda e tomar qualquer direção à direita, cada 15 graus que eu passar, eu subtraio uma hora de quê? Da hora dada no exercício. Exemplo, comigo no slide. Aqui comigo. Se você está aqui e são 3 horas, correto? Que horas, por exemplo, serão bem aqui? Ele vai dizer, deixa eu colocar aqui 13 horas, deixa eu aumentar essa hora, para poder a gente trabalhar com valor mais fechado. Se eu estou com 13 horas, que horas serão bem aqui? Ó, gente, ele vai dizer, uma cidade A está a 60 graus a leste, são 13 horas. Que horas serão na cidade B? A 45 graus a oeste. Bom, como ele me deu cidade A 60 graus a leste, e ele me deu que são 13 horas, isso no problema que ele vai citar lá, que horas serão na cidade B? 45 graus a oeste. Bom, você vai fazer o quê? Cidade A, ele me afirmou que está a 60 leste, ó, 60 leste, e são 13 horas. 45 oeste. Como eu estou aqui, eu vou voltar. Ó. Cada elemento que eu passar, cada 15 graus que eu passar, ó, daqui para cá são 15. 15, 15, 15, 15, 15, 15. Eu vou subtrair uma hora. Então, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Então, resposta, 6 horas. Correto? Do mesmo jeito, se eu tiver, tá certo, uma hora numa cidade e for para a direita dessa cidade, como eu vou para o leste, a cada 15 que eu passar, eu aumento uma hora. Aqui comigo no segundo exemplo. Por exemplo, eu digo, uma cidade, né, A, bem aqui, por exemplo, são 3 horas. Então ele vai dizendo o problema. Cidade A 60 graus oeste, são 3 horas. Que horas serão na cidade a 30 graus a leste? Bom, então se eu tenho 3 horas a 60 oeste, se eu vou para leste, ó, eu vou 15 em 15 graus. Perfeito? Se cada 15 graus você tem uma hora, como eu estou indo para leste, eu aumento. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tranquilo? Então, conclusão. Se você sabe o estado da Paraíba, está a 45 graus oeste, e se ele falar em Copa do Mundo, são, né, 45 graus oeste da Paraíba, né? Você tem um jogo, vai passar um jogo da seleção em Fortaleza. Que hora você vai assistir esse jogo? Tá certo? Na cidade, digamos, em Londres. Londres está a 0 graus, lembra? Então Fortaleza está no mesmo fuso, que vai ser uma das sedes da Copa do Mundo, está no mesmo fuso da Paraíba, 45 graus oeste. Vamos fazer esse exercício. Deixa eu pegar aqui outro em branco. Vem aqui comigo. Então, sem título aqui, ok, se eu passar aqui ele. Ok? Então, ó, se eu estou 45 graus oeste, que é o fuso de Fortaleza, que é o mesmo fuso da Paraíba, correto? Então eu vou ter o quê? Que é, por sua vez, só recordando, o mesmo fuso de Brasília, hora oficial, e que se o jogo vai passar aqui, por exemplo, às 18 horas, 6 horas da noite, que hora você vai ver esse jogo em Londres? Ora, Londres está a 0, lembra? E Paraíba está a oeste. Então, ó, eu teria 30, 15 e 0. Então, Londres está a 0 graus. Então, ó, 15, 30, 45. Como eu estou na Paraíba, que hora esse jogo vai passar em Londres? Você tem a hora adiantada. Ó. Então, isso aqui é 8, 18, aqui é 19, aqui é 20, que são 21 horas. Então, esse jogo irá passar lá, que tu chamaria 9 da noite. Tranquilo? Por quê? Porque nós estamos com hora atrasada em relação à Europa, particularmente Londres. Tranquilo? Mas não se preocupe, porque o fuso mundial, né, Japão, China, ele vai ter que te dar o fuso. O importante é tu saber o fuso da Paraíba, para que tu bote a hora neste fuso, tá certo? Ou fuso oficial do Brasil, Brasília, e daí tu vá, tá certo, calcular esse fuso à direita ou à esquerda. Perfeito? Então, voltando ao nosso slide, tá certo?
Paraíba ocupa o terceiro fuso horário, né? Esse terceiro fuso horário corresponde a 45 graus oeste do meridiano de Greenwich. Perfeito? À frente, né? À frente temos o seguinte: os pontos extremos da Paraíba. Então, gente, tem um mapinha aqui para você, né? Os pontos extremos, você vai o que é ao norte. O ponto extremo norte da Paraíba, este aqui, que eu estou pintando, mas eu destaquei aqui para você, ó. Serra, né? A Serra João do Vale, no município de Belém do Brejo do Cruz. Então, aqui é o ponto extremo, ele botou aqui, ó, João do Vale, certo? É o limite máximo da Paraíba norte. É o extremo norte da Paraíba. Bem, se você for ao extremo sul, vamos voltar para o mapa. Ele botou aqui, no extremo sul, Serra do Pau, né, do Pau d'Arco, no caso, município de São João do Tigre, tá certo? Extremo sul da região. Se você perceber a região leste, essa formação leste seria o ponto extremo do Brasil, ó, gente. Seria o ponto máximo, o limite máximo extremo do Brasil, que coincide com a Paraíba, que é a famosa região de Ponta de Seixas, né, onde você tem aí a região entre, né, a Paraíba, tá certo? João Pessoa e o Oceano Atlântico. É o máximo a leste. Então, deixa eu registrar aqui: extremo norte, extremo sul, extremo leste, extremo oeste. No extremo oeste, eu vou ter o quê? Eu vou ter a Serra da Areia, né, Cachoeirinha dos Índios, na região lá do município pernambucano. Tá certo? Então, os pontos extremos norte, sul, leste e oeste estão aí determinados na linha do mapa. Certo? Deixa eu dar um toque para você, deixa eu pegar aqui em branco, né? Vai aqui comigo. Olha, em concursos e provas, é importante você saber o sinônimo desses pontos extremos, correto? Porque observe, deixa eu pegar aqui um outro sentido. Observe que isso aqui cai muito em prova. Numa prova, eu não vou usar, geralmente, o extremo norte. No canto da palavra norte, no lugar do norte, eu vou usar o extremo, tá certo? O norte é chamado de quê? Setentrional. Então, eu vou usar o extremo setentrional. Então, o Brasil setentrional significa o quê? O Brasil norte, ou norte do Brasil. O norte da Paraíba, a parte setentrional da Paraíba, seria o ponto extremo norte, como acabamos de ver no mapa. Só que aqui eu não vou usar, provavelmente, o norte. Eu vou usar, provavelmente, a palavra setentrional. Perfeito? Voltando comigo aqui na anotação. Se for o sul, eu vou chamar de meridional. Certo? Meridional. O extremo meridional do Brasil, o extremo sul. Se for a porção leste, tá certo? Eu vou chamar de oriental. Oriental. E se for a porção oeste, eu vou chamar de ocidental. Perfeito? Eu vou chamar de ocidental. Então, recapitulando: o norte setentrional, o sul meridional, o leste oriental e o oeste ocidental. Então, são as palavras mais utilizadas quando eu faço esse estudo ou essa visão, okay, relacionado à questão da localização geográfica. Ok? Então, gente, né, você, né, concluindo esse bloco de orientação, concluindo esse bloco de posição geográfica, orientação, coordenada geográfica e fuso horário, né, o qual dá uma introdução espacial ou cartográfica da Paraíba, nós temos os limites espaciais utilizando, tá certo? Dessa vez não os pontos extremos, mas agora os estados. Então, aqui comigo no slide. Ó, o limite norte do estado da Paraíba, se você perceber, o norte da Paraíba, eu vou ter aqui o estado, deixa eu mudar aqui de cor para você, eu vou ter aqui o estado do Rio Grande do Norte. Lembra que esse norte eu vou chamar de quê, gente? Setentrional. Então, se eu perguntasse, qual o limite setentrional do estado, né, da Paraíba? Seria o limite do estado da Paraíba Norte, seria o estado do Rio Grande do Norte. Perfeito? Voltando ao slide. O limite leste, só que leste eu vou usar a palavra o quê? Oriental. Né? O limite oriental, ou seja, leste, eu vou ter aqui nessa região o Oceano Atlântico, nessa formação. Onde, coincidentemente, eu tenho um ponto de Seixas, na Paraíba, né? Com o Atlântico. Se eu perguntar o extremo sul, o sul, eu vou chamar de quê? Meridional.
certo? Meridional corresponde ao sul. Perceba na figurazinha no mapa, porque eu tenho o estado da Paraíba. E evidentemente que na porção, né, oeste, oposto ao oriente é o ocidente, o oposto do leste é o oeste, eu terei o quê? O estado, bem aqui, né, nessa visão, o estado do Ceará. Correto? O estado do Ceará e uma partezinha aqui relacionada a Pernambuco, nessa porçãozinha aqui, tá certo? Do oeste. Então, é interessante os amigos perceberem que geralmente ele pode colocar a questão, numerar 1, 2, 3, 4, utilizando os sinônimos, né? Setentrional, meridional, oriental, ocidental, recapitulando: Rio Grande do Norte, a norte, Pernambuco, a sul, Atlântico, a região leste, e Pernambuco e Ceará, a porção oeste, ok? Então, gente, aqui a gente conclui esse primeiro bloco, tá certo? Bloco esse relacionado a toda a parte cartográfica, repito, toda a parte de orientação, localização, pontos extremos, limites e extensão territoriais, ok? Vale a pena você fazer aí uma revisão. Bons estudos, boa sorte e até a próxima.